Filho, vai ficar tudo bem agora, viu? Eu tô me sentindo tão bem. Olha, eu nunca me senti tão bem assim. As coisas vão melhorar. Teima. É só teimar. Você vai, mas volta. Tá sozinho, tá contigo. Força, Lula. Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar! Durante o período que eu estava preso, eu fui visitar minha mãe 2 vezes. O Tuma me tirava da cadeia, sabe, depois das 11 horas da noite, meia-noite. Eu ia até a casa da minha irmã, da minha mãe. E várias vezes eu pensei em fugir. 2 vezes eu pensei em fugir, mas ele falava, pô, se eu fugir, os companheiros que estão presos podem sofrer algum problema. Os delegados que vieram aqui me tratando bem, tudo, quer dizer, eu vou colocar isso numa situação delicada, eu voltava. Aí quando morreu minha mãe, minha mãe morreu, ele me levou no velório, eu fui no velório, depois eu fui no enterro, sabe, tranquilo. Covardia dos que estão no poder, não foi governo que fez a Ele tem que prender a bandido! medo de falar, não estava aqui! Não é os aparatos policial que funciona. Trabalhador honesto, companheiro, jamais será mentido! Quando Lula foi preso, foi Marisa quem organizou e liderou a Passeata das Mulheres, um protesto que pedia a libertação do marido e de outros sindicalistas. A marcha partiu da Praça da Matriz de São Bernardo com centenas de mulheres e crianças, acompanhadas de policiais, tanques e cavalaria. Depois que o sindicato sofreu intervenção, foi na clandestinidade que Marisa recebeu lideranças em casa para reuniões, então proibidas pelo regime militar. Em 80 ele ficou um mês preso. E esse um mês a gente tinha que manter a greve. Eu ia a todas as assembleias e a gente levava recado dele, que naquela época só as mulheres que podiam fazer a visita para o preso. Aí eu levava o recado para o pessoal dos metalúrgicos, que era para manter a greve, que ele estava bem, que nada ia de ruim acontecer, não sei o quê, para manter o pessoal bem esperto através da greve. E ficar em greve todo o tempo que ele ficou preso. Quando eu fui preso, a Marisa tinha alguns passarinhos, uma gaiola. Pássaro preto, daqueles que vem na mão, daqueles que só falta falar com você. E quando eu voltei da cadeia,
sabe? Eu cheguei em casa, eu achei um absurdo aquele passarinho da cadeia. Eu não tinha dimensão que soltando um passarinho ele poderia morrer. Ele estava acostumado na gaiola, certamente o passarinho morreu. Mas morreu em liberdade. Depois de 31 dias de cana, depois de 31 dias lá no DOPS, nós fomos soltos e, para nossa surpresa, fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional e condenados a alguns anos de cadeia. E a gente sabia que o governo tinha prendido a gente, enquadrado, tentando nos afastar da porta de fábrica. E a diretoria tinha certeza de que nada tiraria da porta da fábrica. De que a única forma do governo nos afastar da porta da fábrica era efetivamente permitir que o sindicato voltasse à mão dos trabalhadores, convocando uma eleição e os trabalhadores elegendo livremente uma nova diretoria. (15 de maio). É suspensa a intervenção. 11 dias depois, a categoria realiza uma assembleia para reassumir seu sindicato. Antes de começar a assembleia, a primeira que a gente faz no sindicato, depois dos militares terem tomado isso aqui, depois do governo ter tomado isso aqui do povo e ficado para o próprio governo, eu gostaria de pedir para que subisse até aqui a mesa, até o palanque, todos os diretores do sindicato. Essa diretoria, que um a um dos seus membros foram escolhidos por mim. Um a um dos seus membros estão aqui hoje porque receberam o voto livre e direto de vocês. Querem se subordinar à vontade de uma assembleia. E se vocês, trabalhadores, entenderem que essa diretoria, em algum momento, falhou com vocês, eu gostaria, de todo o coração, que vocês, livremente, rejeitassem a continuidade dessa diretoria. Pessoal, eu gostaria que vocês pensassem, como sempre pensaram, em todos os atos que nós fizemos aqui. E eu queria explicar alguma coisa para vocês. Em primeiro lugar, quem viu a minha declaração na televisão, viu que eu estava com o acordo pelo pescoço. Todo mundo viu. E eu posso garantir para vocês de que não foi um bom acordo. A minha palavra é de que não foi um bom acordo. Mas há algo muito sintomático. Na Volkswagen, na sexta-feira, houve uma greve. E a reivindicação dos trabalhadores não era por aumento de salário, mas era pela volta da diretoria do sindicato. A volta da diretoria do sindicato é uma atitude meramente política. E eu falo para vocês, eu não vou pedir para os trabalhadores fazerem greve segunda-feira. E vou explicar o porquê. E eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Porque de nada adianta a gente falar, às vezes, até contra aquilo que a gente está pensando. Uma greve amanhã, ela representa, e eu vou explicar o porquê, uma derrota da classe trabalhadora.
E eu vou explicar o porquê. Vai exatamente pelo seguinte: nós não vamos ter mais campo para nos reunir, não vamos ter mais sindicato e não vamos ter mais igreja. Nós vamos fazer uma greve de 2 dias. E depois de 2 dias, nós voltamos a trabalhar de cabeça baixa. E eu gostaria que cada um, na hora de votar, pensasse no amanhã. Pensasse no filho, na esposa e pensasse em si mesmo. Eu acho que existe tática. Eu acho que existe momentos. E nós precisamos criar essa tática e esse momento. Então o que nós precisamos é não jogar o trabalhador numa luta inglória. E eu, que invoquei vocês a fazerem greve, nós que brigamos aqui durante 15 dias consecutivos, nós que brigamos durante 45 dias, eu quero dizer a vocês de que a greve segunda-feira não é importante. Politicamente, não é importante a greve segunda-feira. Ela será importante qualquer outro dia. E qualquer outro dia, nós estaremos dispostos a fazer uma greve. Então, eu gostaria de pedir aos trabalhadores que quisessem me dar um voto de confiança à minha diretoria do sindicato. É que aprovassem o acordo que é péssimo, mas que nós precisamos brigar pela volta da diretoria do sindicato. Os companheiros que forem favoráveis e que quiserem desse voto de confiança, levantem a mão. Eu acho que não há dúvida. No fundo, a greve terminou por exaustão. Ou seja, se o trabalhador entra em greve e vai passando o tempo, ele começa a não receber salário para pagar a conta de luz, para pagar o gás, para pagar o leite de cada dia, ou seja, a empresa começa a fazer ameaça que ele pode ter leite da casa, ele vai voltando a trabalhar. Ele vai voltando a trabalhar. É inexorável, a maioria vai voltando a trabalhar. E o pessoal estava nessa linha, sabe, de voltar a trabalhar. Sabe? E eu achava que ele deveria voltar a trabalhar, porque também o dirigente sindical tem que ter maturidade para saber quando é possível avançar e quando não é. Ou seja, se você não consegue avançar, não adianta você ficar incentivando a greve. E na verdade greve não é guerra, greve é uma greve. Que você tem que medir a correlação de força dos que estão envolvidos, o momento político, a oportunidade. E eu acho que foi uma greve interessante, porque do ponto de vista financeiro nós perdemos tudo, mas do ponto de vista político nós ganhamos tudo. O grande saldo de tudo isso, de todos esses 3 anos de luta, dessas experiências todas que nós passamos, foram muitos. Primeiro, o nível de consciência que a classe trabalhadora adquiriu nesses anos de luta, entre a greve de 78 e a greve de 80. A maturidade com que a classe trabalhadora hoje entende a questão de greve, sem aquela euforia que a gente fez da primeira greve. Agora, o saldo mais importante que nós tivemos, na minha opinião, foi a descoberta da necessidade da organização política da classe trabalhadora. Porque em todos esses anos de luta ficou provado de que tudo nesse país é decidido de acordo com as decisões políticas. Ora, se tudo depende de uma decisão política, como é que a classe trabalhadora pode ficar sem tomar decisões políticas? Alô? Olívio? Tudo bem? Ó, rapaz, estou preocupado aí com a tua situação. Aqui, recém começando. E a tua rota pro sindicato? Você já mediu por acaso o que está por detrás disso? Você já mediu a jogada que o governo está fazendo em relação à tua retirada do sindicato? Porque o problema é o seguinte, Olívio. O governo está falando em abertura e a gente está percebendo com clareza de que a abertura é só para a elite. Quer dizer, a burguesia toda, a classe trabalhadora nada. Eu acho que a gente tem que colocar isso para o trabalhador com muita clareza. A gente tem que mostrar para o trabalhador que somente ele, trabalhador, participando do processo político, ele concorrendo às eleições, ele se organizando e ele elegendo efetivamente quem esteja comprometido com a classe trabalhadora, ele poderá ter os seus problemas resolvidos a médio prazo, porque senão a gente vai ter os problemas resolvidos a longo prazo e a longo prazo quase todos nós já morremos. Uma coisa fundamental que tem que ser dito para o trabalhador
E aí algumas críticas que se fazem ao PT, por exemplo, algumas pessoas dizem que o PT é partido de classe, e a gente não tem que ter nenhuma vergonha de dizer que é partido de classe, porque efetivamente é um partido de classe. Só que não é um partido da classe dominante, como é até hoje, quer dizer, a burguesia hoje se faz representar no parlamento, e quando a gente tenta virar um partido, a burguesia vem explorado dizendo que é um partido de classe. A gente tem que mostrar para o trabalhador que partido político não é privilégio dos Magalhães Pinto, do Jânio Quadros, de Getúlio Vargas, de Brizola, de companhia dela. Todo que o trabalhador tem condição de criar o maior partido. Está criado nessa terra. O governo vem com aquela de dizer que a gente não pode participar de política, ou a burguesia vem com aquela de que a gente não pode misturar sindicato com política, mas a verdade é que todo mundo participa de política nesse país, menos da classe trabalhadora. É chegada a hora e a vez da gente participar do processo político e fazer a abertura que a gente entenda que seja boa para a classe trabalhadora. Tá ok, né? Dá um abraço, meu amigo. Eu acho que agora ficamos nessa aí, tá? Tudo ok. Se a gente precisar, a gente dá um grito, tá? Graças. Foi daí que a gente descobriu de que era necessário a gente se organizar politicamente. E se organizar politicamente era necessário a gente se organizar em um partido político. Então eu acho que o saldo de tudo isso, a gente, quem sabe, não colha ele hoje e nem amanhã. Mas eu acredito que a gente colherá ele, quem sabe, dentro de alguns anos. Porque o nível de consciência da classe trabalhadora cresceu demais. E é preciso agora que a gente continue levando a sério a questão da organização dentro da fábrica, da organização política da classe trabalhadora, da organização de bairro, da organização das comunidades de base, enfim. O que é preciso a gente atentar é de que esse povo ou se organiza politicamente, ou a gente não vai conseguir, através de lutas específicas, resolver o problema da sociedade. Em 1980, depois da fundação do Partido dos Trabalhadores, Marisa teve a ideia de cortar e costurar uma bandeira vermelha com uma estrela branca ao centro. Nascia a bandeira símbolo do maior partido de massas das Américas. Eu acho que não há dúvida nenhuma, e mesmo aos descrentes, mesmo aqueles que não acreditam na capacidade de luta dos trabalhadores, amanhã nós daremos uma lição ao Brasil e ao mundo. Nós voltamos a trabalhar com tranquilidade, mas num determinado dia nós vamos voltar a agir, e agir com força total. É isso que eu proponho aos trabalhadores. O comunista se alançou ao fundo do rubor, meu amor. O brilho do meu peito tem toda a expressão da minha cor. Eu vou já! Não pensem em vocês que é fácil a decisão de construir o acesso. E a gente está percebendo hoje. É possível. Basta que a gente tenha coragem. É possível. Basta que a gente tenha vontade. É possível. Basta que a gente tenha. O fogo de artifício da vitória vermelha. Na casa de Marisa e de Lula, foram estampadas as camisetas vendidas para financiar as campanhas do PT.
nas eleições de 1982 e 86, em que Lula foi candidato, Marisa teve atuação política discreta, mas um papel importante ao assumir integralmente a responsabilidade dos filhos e da manutenção da família e da casa, o que abriu espaço para Lula se dedicar integralmente ao projeto de levar o PT ao poder. Olha, o Brasil que eu sonho, eu acredito que, embora eu esteja tendo a oportunidade de poder falar para os outros, eu acho que está na cabeça de pelo menos uns 129 milhões de brasileiros. Quer dizer, um Brasil simples, um Brasil onde os seus cidadãos, onde os seus filhos têm os direitos elementares que o cidadão tem que ter. Um Brasil onde os cidadãos tenham comida, tenham emprego, tenham casa, onde os cidadãos tenham escola, onde os cidadãos tenham segurança, onde os cidadãos vivem liberdade, onde as pessoas vivem um clima de fraternidade muito grande, num país onde não tenha desemprego, num país onde não exista exploração, num país onde todo mundo possa viver como se estivesse em família. Eu acredito nesse mundo, eu acho que esse mundo é possível, eu acho que esse mundo é um mundo que ele pode ser criado a partir dos homens, a partir de nós mesmos, ele não pode ser inventado, nem tampouco vai cair do céu. Eu sonho com esse Brasil, vou tentar construir. Não sei quanto tempo de vida eu tenho, eu sei o pouco que eu tenho, eu vou tentar dedicar a isso. E eu acho que, igual a mim, quem sabe, milhões de brasileiros pensem, embora não tenha o direito de falar, não tenha a oportunidade de falar o que eu estou falando. E esse país, quem sabe, não demore muito a ser alcançado. Carece apenas um pouquinho de coragem de cada um de nós, um pouquinho da nossa disposição, e eu acho que nós chegamos lá. Só existe uma possibilidade de recuperar o poder aquisitivo da nossa sociedade e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É a gente dizer quem vai perder. E quem vai ter que deixar de ganhar para distribuir é o rico. Aquele que acumulou muita riqueza vai começar a ter que distribuir uma parte do que ganhou para a gente poder dar para aqueles que não ganharam nada. Diz quem vai tirar. Se você não pode produzir dinheiro na Casa da Moeda, é importante que a gente diga uma coisa clara. Olha, os banqueiros, os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles que vivem de especulação, vão ter que deixar de ganhar, ou seja, vão ganhar menos para que a gente possa distribuir um pouco de salário neste país. Eu estou convencido que fazendo isso, a gente vai, quem sabe, daqui a alguns anos, poder ver, sabe, não existir mais fome, não existir mais desespero, não existir mais criança morrendo antes de completar um ano de idade. A nossa luta é prioritariamente recuperar o salário da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Nós queremos a sociedade brasileira feliz. Nós acredito que nenhum de nós está conformado hoje de estar na sua casa comendo e ao mesmo tempo sabendo que tem criança morrendo de fome por causa de comida. Eu tenho certeza que nós, quando vamos dormir, temos um problema sério de sabermos que enquanto estamos dormindo de forma confortável, tem milhões de pessoas e crianças dormindo na praça por falta de um teto. Terceiro mundo chupou, viada pro exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Oferecimento associada que perderam a concessão. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no 10º andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. No Rio, os funcionários da TV Tupi apelaram até o último momento para que a emissora continuasse funcionando. Era 12:30 quando a Tupi do Rio saiu do ar. Na central de transmissão do Sumaré, os técnicos assistiram à transmissão de um videotape da missa do Papa no aterro, antes de lacrar os aparelhos. Ok, nós estamos aqui para efetivar aqui a interrupção de acordo com o decreto, etc., conforme o senhor já sabe, ok? Então logo termina a mensagem do Papa e entre o slide eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração do transmissor, ok? As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa
e por nossa conta tentaremos gerir nossa própria vida. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. É uma história muito larga, muito longa, e que eu vou tentar resumir, sintetizar para vocês. Uma cadeia de jornais em quase todos os estados brasileiros, os diários associados. E uma rede de 25 emissoras de rádio. Estas eram as credenciais do homem que assumiu o risco de trazer a televisão para o Brasil. Assis Chateaubriand. Um homem alegre, entusiasmado, brincalhão. O irreverente Chateaubriand tornou-se figura marcante como empreendedor, político e empresário, mas sobretudo brasileiro. Com tal espírito, criou o Museu de Arte de São Paulo, foi embaixador na Inglaterra e realizou muitas campanhas, como a do Ouro para o Bem do Brasil. Mas, inegavelmente, a obra principal de Assis Chateaubriand foi a introdução da TV no Brasil, de grandes efeitos culturais, sociais e humanos, como veremos a seguir. É quase inacreditável que há 25 anos a maioria das pessoas pensasse que ver televisão fazia mal aos olhos. Muitos temiam que o aparelho explodisse facilmente. Outros advertiam: quem tocasse o vídeo de uma TV ligada receberia uma descarga brutal e morreria eletrocutado. Muita mulher não sentava na frente do aparelho para que os artistas não olhassem suas pernas. Tempos ingênuos aqueles, quando ninguém pensava em poluição e o carnaval tinha lança-perfume. Confete, pedacinho colorido de saudade, era música obrigatória nos melhores bailes paulistanos. Um telefonema para o Rio chegava a demorar 6 horas e ainda não havia maior de 2 peças no Brasil, um país com menos de 60 milhões de habitantes e uma renda per capita de 8 cruzeiros. As pessoas ainda diziam caraminguás, botar banca e tacar o peito, quando chegou ao Brasil a primeira emissão. Caminhões carregados de equipamentos desfilaram pelas ruas de São Paulo em janeiro de 1950. Já então, algumas casas comerciais exibiam com orgulho um receptor de TV que custava 8 cruzeiros, 3 vezes mais caro que a melhor vitrola de olho mágico. Poucos sabiam direito para que servia o aparelho. 4 de julho de 50. Frei José Francisco Guadalupe Mojica, o cantor galã que Hollywood perdera para a batina franciscana, era a primeira imagem de TV no Brasil em circuito fechado, vista por 5.000 pessoas aglomeradas diante de 2 receptores. Um no saguão dos diários associados na rua 7 de Abril e outro na Praça Dom José Gaspar, ambos no centro da capital paulista. Estava realizado o milagre da TV. E para que ninguém caísse na descrença, a PRF3 TV Tupi Difusora continuou no ar, apresentando musicais como o de Vilma Bem que Vem. Eres linda hechicera, eres linda hechicera, como el calor de una rosa, como el candor. Mojica havia cantado no auditório do Museu de Arte, no edifício dos diários. 3 meses depois, os estúdios do Alto do Sumaré estavam prontos para apresentar o primeiro programa. Mas para esse primeiro programa, havia uma marcação especial. Cada um tinha o seu lugar determinado. Até as câmeras tinham o seu lugar demarcado a giz no meio do palco, neste mesmo palco onde nós estamos agora. Mas, como sempre acontece, alguma coisa de imprevisto surge no último momento. O programa ia ser feito com 2 ou 3 câmeras, não me lembro muito bem. Mas, no último momento, uma das câmeras pifou. No dia do primeiro programa, ainda eram poucos os aparelhos disponíveis na cidade. Por isso, pequenas multidões voltaram a se aglomerar diante das vitrinas
para assistir o programa inaugural, apresentado pelo criador do Clube do Papai Noel, que ainda hoje acha que a televisão ainda está no começo. São só 25 anos. Uma vida jovem, a da nossa televisão. Uma vida que ainda está repleta de esperanças. E uma vida que tem, nesse grande futuro das comunicações, tem ainda muito por fazer. Aquele 18 de setembro de 1950 ficou na história, presenciada por muita gente que assistiu de pé, durante 2 horas e 40 minutos, o show TV na Taba, título do programa inaugural. Tanto tempo assim longe de ti. Pode sim, chorei tanto também. Hoje juntinhos e beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Já era quase meia-noite, quando o show, iniciado com a cerimônia de bênção dos estúdios, terminou apresentando um hino. E quando chegou a hora, nós cantamos com muito orgulho o hino da televisão brasileira. Eu me lembro da primeira estrofe das letras de Guilherme de Almeida. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. Quando terminou o primeiro programa, dos limpadores aos diretores, todos estavam muito contentes. Até que alguém lembrou que o programa do dia seguinte não tinha sido sequer começado. Felizmente estavam prontos os musicais feitos especialmente para a TV, como aquele do Estrelinha do Samba, que mais tarde teria seu próprio programa. Tem o ritmo louco, remete no corpo assim. Como se assabido, fez juntinho de mim, repetindo ao meu ouvido, é deliciosa. O índiozinho, símbolo da PRF3 TV, logo depois começou a ser visto nas casas de família, onde, até então, as crianças só pensavam na sessão zigue-zague do cinema. Foi quando surgiram os primeiros programas fixos, como o Clube dos Artistas. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Brasil. Você vive ao meu lado e eu não tenho você. Muita gente se entusiasmou com a televisão logo no seu início. Naquele mesmo ano de 1950, quando ocorria o primeiro aumento do salário mínimo após 8 anos de penúria, era muito agradável a perspectiva de assistir futebol de graça. E o futebol prometia muito. E eu me lembro bem que eu falava do futebol, que já era locutor de futebol, e entendia que o futebol seria um espetáculo maravilhoso na televisão. Mas, além da cobertura do futebol, Aurélio Campos ainda faria o programa O Céu é o Limite, muito importante na história da TV. Me lembro bem que nós tínhamos quase 97% de audiência. Isso era uma coisa brutal. Os cinemas não funcionavam às sextas-feiras. Considerada basicamente como sistema de transmissão de sons e imagens de outras formas de expressão artística, a TV, na verdade, é também ela própria uma nova arte. Comparada aos meios de comunicação mais antigos, o teatro, o cinema e o rádio, apresenta grandes semelhanças e importantes diferenças. No Brasil, a televisão começou como filha direta do rádio,
de onde tirou, por exemplo, os artistas que faziam rádio-teatro. Em janeiro de 1951, 4 meses depois da inauguração da TV Tupi, já existiam em São Paulo 375 aparelhos receptores. As antenas de TV já estavam compondo o cenário paulistano. Era um símbolo de status exibido com orgulho no alto dos telhados. Quase significava também vencer uma barreira tecnológica. Afinal, o rádio tinha só 2 botões, enquanto a TV tinha botões demais e uma antena difícil de ajustar. Por isso, quem comprasse o aparelho queria um técnico a tiracolo. Apesar das aparentes dificuldades, dia a dia, mais pessoas aderiam ao que se chamava nova forma de diversão. Depois, aquela inocente diversão transformou-se no elemento básico do atual estágio cultural da humanidade. O poder de comunicação da televisão já não é contestado desde quando provou algumas vezes que é capaz de parar uma cidade, um país inteiro para assisti-lo. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei.
trabalhadores do Brasil. Não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que quisesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa evitar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. Percam a ilusão. Os que pretendem separar-me do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. E juntos havemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro. O sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, trouxe Monteiro Lobato para a TV. Bom, eu estou aqui porque participei do primeiro programa do sítio Pica-Pau Amarelo porque eu interpretava a Emília, que é a própria... A Emília, a Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, Paladina Equestre, Traquezista de circo, Fata de pano, Botadeira de nome, Inventadeira de ideia, Olhadeira de telescópio, Caçadora de saci, Mandadeira de carta, Escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão. Necessário também é acompanhar a evolução cultural de um povo. No começo, a televisão fazia uma espécie de comédia que era decalcada ou era filha direta da chanchada do cinema brasileiro. A primeira tentativa de se fazer uma comédia sofisticada com pessoas reais em situações do cotidiano era esse programa que nós fizemos durante 10 anos, o Alô Doçura. Ah, eu vi uma coisa tão bonitinha para homem na cidade que eu não resisti. Comprei para você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um saci, meu bem. Um amor, meu bem, para você. Estrangeiro? Não, nacional. Mas é muito bonitinho, meu bem. Enfim, uma infinidade de presentes. Olha, eu acho que já o principal já está tudo comprado. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada, a não ser, naturalmente, os comes e bebes para a ceia de Natal. Meu bem, você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah, claro que não, meu bem. O que é? Com que dinheiro você comprou tudo isso? Aquele dinheiro estava no armário, não era para isso, meu bem? Não diga isso. Por que, meu bem?
aquele dinheiro era para pagar o aluguel desse apartamento. Eu estou 2 meses atrasado, eu te parei para pagar amanhã. O aluguel? Você gastou tudo? Oh, 18, 19 contos. Mas... Não. Meu bem, o que é isso? Não precisa ficar assim, meu bem. Sobrou um conto de réis, benzinho. Eu ainda economizei um conto de réis. Imagens do Dia, o primeiro telejornal da América Latina que se destacou com grandes coberturas, como a do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Causou grande impacto na população acostumada aos jornais e às rádios que não oferecem a sensação de presenciar os acontecimentos. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont,
de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. E generalizou-se a confusão entre os incontáveis presentes. No interior da urna coberta de cristal, o corpo inerte do Sr. Getúlio Dornelles Vargas, ex-presidente da República, é contemplado por uma pequena multidão que, entre dificuldades indescritíveis, se aglomera na Câmara Ardente antes que a situação se organize para normalizar a visitação pública. Velhos e moços irrompem pelas portas do salão. E todos querem contemplar pela derradeira vez o corpo de um homem que escreveu uma grande parte da história do Brasil. Todos os fatos que vão explodir no movimento 11 de novembro de 55, podemos começar pelo suicídio de Getúlio Vargas. Os tempos do velho caminhão de transmissões externas, que de há muito cedeu seu pequeno lugar aos gigantes mecânicos mais modernos, verdadeiras estações de TV ambulantes. Mas foi o pequeno caminhão que realizou as primeiras transmissões externas de futebol no Pacaembu. Também foi ele que, pela primeira vez em 1955, faria desde o estádio de Vila Belmiro, em Santos, a primeira transmissão externa de futebol vista em São Paulo. Para tornar isso possível, foi necessário abrir mata a facão e instalar retransmissores nos pontos mais altos da Serra do Mar. Aquele plano da UDN de tomar o poder cai por água abaixo. Um ano depois temos eleições e a UDN volta a perder com o Juarez Távora. Então a Juscelino, o único governador que foi no enterro de Getúlio, ganha a eleição com João Goulart, o afiliado político de Getúlio, na chapa representando o PTB. Lógico que a UDN jamais iria se conformar com isso. E aí as coisas avançam. Avançam de que maneira? O presidente Café Filho, que era o vice de Getúlio, mas que jamais foi partidário de Vargas, dá claros sinais de que está apoiando essa tentativa golpista de impedir a posse de Juscelino. E, num determinado momento, anuncia ao país que estava doente, apresenta atestado médico dizendo que precisava ser internado. Quer dizer, era só para o Café Filho sair de cena e, com isso, permitir que se elevasse a ideia do golpe. E o fato é que o Carlos Luz, deputado do PSD, mas adversário de Juscelino, acaba assumindo a presidência. E Carlos Luz flagrantemente está comprometido com o movimento golpista. Mas havia um problema, havia um obstáculo. O obstáculo era o ministro da Guerra, é o Marechal Henrique Batista Dufles Teixeira Lott. Então, como o Serviço de Informações do Ministério da Guerra, do general Lott, já estava informando que realmente havia uma conspiração em andamento, um golpe em andamento para impedir a posse do Juscelino, havia 4 planos já prontos para a ocupação e para a reação, para a contra-reação. Conclusão, Carlos Luz ficou 36 horas como presidente. Às 6 da tarde, o senador Nereu Ramos, vice-presidente do Senado na época, é empossado presidente da República. Mas essa gente não desiste. Café Filho diz: sarei, estou bem, saio do hospital e vou retomar ou reassumir o meu cargo de presidente da República. O Café Filho chama o Lott para uma reunião
e o lote não diz nada sobre a possível volta do Café Filho, mas manda cercar o apartamento do Café Filho, em Copacabana. O Café Filho, digamos, é impedido na marra. E o mais engraçado é que tudo isso é feito para que se cumpra a Constituição e que em janeiro Juscelino tome posse. O Marechal Lott, como disse bem o seu biógrafo, era o soldado absoluto. Era o protótipo do soldado legalista, amante da disciplina, da hierarquia, mas acima de tudo, que não admitia golpes de Estado. Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Neste momento em que a voz dos candidatos vai ceder lugar à decisão alta e soberana do povo, quero sinceramente ter o único gesto, que para mim é o mais sagrado que um homem de consciência possa ter. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Juro defender o regime democrático que é a vitória dos direitos do povo. Juro amparar as conquistas dos homens que nas fábricas e nos campos, com o seu suor, trabalham, lutam e sofrem pelo Brasil. Juro pela minha vida, sob a égide desta Constituição, lutar pelo povo e em prol do progresso da nossa pátria imortal. Quatro anos depois, repetia-se o mesmo trabalho exaustivo para abrir uma linha de retransmissão do Rio até São Paulo, trazendo as imagens do jogo Brasil e Inglaterra no Maracanã.